De 2012 a 2024, a quantidade de motoristas de caminhão no Brasil caiu 20%, enquanto a idade da categoria está subindo a cada ano. A queda ameaça a logística do agro, cujo transporte de produção depende quase exclusivamente desses profissionais. Vamos falar um pouco sobre essa crise agora. Ítalo Bertão Filho, repórter do AgFeed, que vem falar com a gente. A gente está acompanhando como um todo os setores com dificuldade com mão de obra. E agora, especificamente no agro, a gente olha para esse cenário de caminhoneiros que a gente sabe que são essenciais para esse trabalho, mas está cada vez mais escasso esse número. Conta para a gente, Ítalo. Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia aos nossos telespectadores da CNN Money. Pois é, a quantidade de motoristas aí pelas estradas do Brasil caiu 20% entre 2014 e 2024. Em 2014, esse número era de pouco mais de 5 milhões aí de caminhoneiros, e agora, em 2024, o número era pouco mais de 4 milhões, 4,4 para ser mais exato. Então, de fato, aí uma queda de 20%, que está muito associada também ao envelhecimento da categoria. Hoje, apenas 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos, enquanto 10% têm mais de 70 anos. Se a gente pegar o recorte de 50 anos para cima, quase 60% dos caminhoneiros hoje do Brasil têm mais de 51 anos, ou seja, de fato é uma categoria que está envelhecendo e que também não há uma renovação expressiva aí entre as pessoas que estão no volante, que estão nas estradas do Brasil. Também tem um dado interessante aqui, que esse movimento ele não é restrito ao Brasil. Outros países, como os Estados Unidos e também países da União Europeia, têm tido problemas aí também na renovação das suas frotas e dos motoristas que dirigem essas frotas. Só que no caso do Brasil tem uma peculiaridade. Por aqui, 96%, quase que 100%, 96% é praticamente a totalidade das cargas agrícolas são transportadas por caminhões. E aí, realmente, esse déficit ameaça escoamento, ameaça a logística do agro brasileiro, que é muito dependente do agronegócio. E, além disso, nos últimos anos, e esse é um ponto interessante da pesquisa que é do Instituto ILUS, um ponto interessante aqui é o seguinte, que hoje em dia os preços estão parecidos com o que eram há 2 anos atrás, por exemplo. Numa rota que vai de Sorriso, em Mato Grosso, ao Porto de Santos, que é uma rota super utilizada pelo agro para escoamento de grãos, enfim, pensando já na exportação, os grãos saem do Porto de Santos para a China, para outros países. Essa rota hoje paga cerca de R$ 460 por tonelada transportada. Esse valor é praticamente o mesmo de 2 anos atrás. Em 2022, era pago R$ 450 por tonelada, ou seja, teve um acréscimo de R$ 10 em 2 anos, só que a inflação do período, se você considerar o acumulado do período, chega a aproximadamente 15%. Então, de fato, há um problema também dos preços que estão sendo pagos, que não estão compensando a atividade dos caminhoneiros, que além disso também sempre reclamam dos problemas das estradas brasileiras, de condições de trabalho que muitas vezes não são as ideais. Lembrando que o transporte rodoviário ele é feito ainda por muitas pequenas empresas, geralmente é o motorista e o auxiliar que trabalham nessas empresas, então também há uma dificuldade aí de maximizar ganhos e tudo mais, porque as operações são pequenas, o preço do frete não está subindo conforme a inflação, ele não acompanha a inflação, e também tem uma necessidade de renovação das frotas. Hoje a frota brasileira já é envelhecida, aí em comparação até com alguns outros lugares, com alguns outros países, a frota brasileira tem um problema de renovação, porque também um caminhão novo custa muito caro. Então hoje tem essa necessidade de renovação de frota, mas por outro lado, os ganhos do caminhoneiro não estão compensando. Isso tudo pode afetar o agronegócio, tanto é que o setor cada vez mais se mobiliza para que o modal ferroviário também seja utilizado, para que formas alternativas de transporte sejam utilizadas para não ficar dependentes apenas do transporte rodoviário, que aqui tem um grande desafio de renovação, tanto de frota, como também dos próprios motoristas. Os motoristas estão mais velhos, se aposentando, e não há essa reposição. É isso, Muriel. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece sempre aqui, Ítalo. Bom trabalho para você por aí nessa quinta. Para você também. Obrigada.